Você tem a sensação de que por mais que você se esforce para ajudar alguém, a pessoa nunca está satisfeita, ou não te valoriza e você acaba se frustrando com isso? Coloca aqui nos comentários sim ou não, e já coloca também que cidade você é, estado ou outro país, se você estiver de outro lugar aí. Esse negócio de relacionamentos é terrível, porque gera um baita de um estresse. Se isso continuar por muito tempo, você tiver uma predisposição genética para desenvolver um transtorno psiquiátrico, um relacionamento tóxico pode sim desencadear quadros depressivos, ansiosos, ou se você já tiver um transtorno psiquiátrico desses e tiver esse tipo de dependência emocional, ou sentir que alguém de certa forma faz um abuso emocional com você, o teu quadro psiquiátrico piora demais. E é difícil ter um remédio que dê conta disso, tá? Que melhorar. Mas a dependência emocional é tão terrível que as pessoas elas não percebem muitas vezes que estão nessa situação. É tipo aquela pessoa, vamos fazer uma comparação, que tem um problema com álcool, fala, não, eu paro quando eu quiser, eu estou no controle da situação, não, eu não tenho problema com isso, imagine e tal. E a pessoa, quando está na bebida, ele só vai se afundando. Na dependência emocional é muito parecido com isso. E hoje a gente vai aprender como que escapa dessa dependência emocional. Ou será que isso é doença? Tem remédio para isso? Como que a gente descobre isso? Até se você lembrou de alguém que você acha que é muito dependente de outra pessoa, marido, dos filhos, da esposa, já compartilha essa live, que vai ser libertador o que você vai aprender aqui hoje. Temos convidado. Se o Instagram não nos sabotar novamente, já ele vai entrar conosco. Estou vendo que tem até do Uruguai, gente, aqui. Aí, Rubens, está me vendo agora? Olha, Não. estou te vendo. Improvisei aqui alguma coisa, mas estou te vendo. Mas é o Legal, celular que está carregado demais aqui. legal, legal, legal. Mas Tá vamos lá. sendo. Prazer ter você conosco aqui. A gente falar desse tema que é tão importante. Quando você tocou no assunto comigo lá no Zap, falei, nossa, como que eu nunca falei disso aqui no Instagram? Porque, como eu mencionei, tem tanta gente que acaba adoecendo psiquiatricamente por esse problema que é de ordem comportamental, psicológica. É tão terrível que os neurônios não aguentam, sabe? Chega num nível, Rubens, de atingir mesmo a química cerebral ali da pessoa, e às vezes a gente tem que entrar com uma medicação que não vai resolver a dependência emocional, mas que pelo menos às vezes dá um alívio ali em algum sintoma para pessoas seguir em frente. Mas na hora que eu vou tentar dar alta, eu até falo, olha, você precisa melhorar a qualidade do seu casamento, ou da forma que você lida com seus filhos, no trabalho, enfim, com algum amigo, porque senão eu vou tirar o remédio e vai voltar tudo de novo. Aí eu queria que você Verdade. nos ajudasse, né, como psicólogo. Primeiro, de novo, né, obrigado por estar aqui conosco. Como que a pessoa descobre isso? Tem gente que às vezes é dependente emocional e nem percebe que está. Quais os sinais para descobrir isso? Bom, também, bom, deixa eu começar do início também, cumprimentar os nossos seguidores, né? E pedir perdão aí, desculpa pela falha técnica, né? Como eu disse, só acontece ao vivo, né? Agora o tema transtorno de personalidade dependente é uma parte, né, Felipe, que é aquilo que nós vemos no DSM. Então, tem o transtorno de personalidade dependente, mas também tem a dinâmica de um relacionamento disfuncional. Ou seja, nem sempre o transtorno de personalidade dependente ele está atuante, mas quando ele está Uhum. atuante, ele traz junto outras comorbidades e por isso que aí é necessário colocar o psiquiatra junto, porque precisa fazer aquela distinção se é borderline, se tem uma depressão no nível acentuado, pegar todo aquele quadro inteiro e analisar e entrar com medicamento, entrar com terapia. Mas nós vamos falar sobre o transtorno
vamos falar sobre as dinâmicas disfuncionais, vamos falar um pouco sobre a origem, as causas, né? Se é que podemos dizer assim, as causas, e sobre os tratamentos. E aquilo que você falou no início, realmente é complicado para a pessoa, às vezes, até enxergar, reconhecer que vive uma relação disfuncional, que ela tem uma dependência emocional. Às vezes ela só vai perceber isso no final do relacionamento, quando tem uma crise, ou quando tem uma morte, um luto, uma perda, aí que vai perceber o quanto que aquela pessoa é dependente e, às vezes, quanto que ela se sujeita a uma relação de medo, uma relação de controle, de coerção, em nome de uma suposta felicidade. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um nesse nosso encontro hoje, nessa nossa reflexão. Nossa, como que pode desmembrar, né? Então, assim, realmente tem a questão mais doença, né? Patologia, do transtorno de personalidade dependente. Mas é bem legal você falar isso, que não começa doença, né? Tem todo um desenrolar aí que, se a pessoa perceber, a intervenção precoce evita que isso aí evolua para um quadro pior. É, como que funciona essa questão, então, do relacionamento que tem essa disfunção de dependência emocional? O pessoal saber. Isso. Essa relação, que é aquilo que nós poderíamos dizer que vai ser tratado somente com a terapia, que não vai ser necessário a presença, no início pelo menos, da parte psiquiátrica, é aquela pessoa que o ambiente, a criação dela, as crenças que ela traz da infância, fizeram ela acreditar que ela não tinha capacidade, não teria condições de viver só. Porque desde criança, quando nós iniciamos a nossa infância, nós somos totalmente dependentes, né, Felipe? Do pai, da mãe, principalmente da mãe. E nessa dependência da mãe, você se torna ali o objeto de desejo, o objeto da mãe. Você sendo esse objeto, tudo aquilo que a criança precisa, ela, para sobreviver, ela precisa do outro, ela precisa da mãe, para se alimentar, para se proteger, ela é totalmente dependente. E com o tempo, ela precisa ter uma separação, que às vezes até é dolorosa, de começar a viver separada da mãe. Nós percebemos isso, assim, às vezes, de uma forma assim, bem objetiva, nos primeiros dias na escola, seja na escolinha de 2 anos e meio, 3 anos, seja com 5, 6 anos, às vezes a mãe tem até que ficar junto com a criança, porque ela não se vê existindo separada da mãe. Aí, com o passar dos dias, ela vai se desvencilhando da mãe e cria até um apego, cria-se uma ligação com os amiguinhos, com a escola, e já consegue ficar ali sem a presença da mãe. Isso demonstra que houve uma boa separação. Mas muitas vezes na infância, a criança não teve esse bom cuidado, esse bom apego. Às vezes faltou afeto, faltou segurança, faltou assim um bom modelo de lar, um bom modelo de educação, de disciplina. Às vezes essa criança, doutor Felipe, pode sofrer abuso, pode sofrer alguma negligência, e isso acaba criando um vínculo disfuncional. Ou seja, ela aprende a ter certos comportamentos disfuncionais para ter atenção naquela casa. Ou seja, ela tinha que se diminuir, tinha que ser submissa, muitas vezes para ter alguma atenção. Ela tinha que, às vezes, suportar algum maus trato, alguma agressão, seja física ou verbal, ela teria que suportar. Não é regra, tá? Isso não é regra que eu estou falando, mas na maioria das pesquisas, você encontra uma correlação entre o ambiente, a criação,
na formação da personalidade, não digo a personalidade definitiva, mas aquela personalidade dos comportamentos que você vai ter até os seus 20, 30, 40 anos, e depois, aos poucos, você vai acreditando que dá para ser diferente, que não vai ferir os princípios da sua religiosidade, que não vai ferir os princípios, a sua essência da criação dos seus pais, porque foram coisas que foram colocadas. E aí você pode dizer assim, doutor Felipe, isso não me serve mais. E tudo bem eu mudar isso aqui, não vai me atrapalhar. Então, isso seria uma boa ruptura da dependência, muitas vezes com a necessidade de fazer uma terapia. E, às vezes, a pessoa aprende daquela maneira mais difícil, vamos dizer, do erro e acerto. Aprende errando, apanhando, tendo prejuízos, e ela consegue se desenvolver e investir em si mesma. Só que, aí agora vamos falar do transtorno de dependência, que é o que está no DSM-5. No caso da dependência, a fragilidade da personalidade dependente, a fragilidade é maior. A fragilidade se confunde fragilidade emocional com dependência emocional. Porque uma pessoa que tem algum transtorno, algum deles como comorbidade, seja ansiedade, seja depressão, seja esquiva, seja borderline, tem mais algo, ela vai ser mais suscetível a uma dependência. E é até compreensível, né, doutor? Porque ela precisa da medicação, precisa da terapia e, ao mesmo tempo, ela precisa de suporte da família, dos amigos, precisa de uma espiritualidade para dar força para que ela possa permanecer bem. Então, se torna uma batalha muito mais dura, mas com a compreensão do psiquiatra e do psicólogo e da família, e sempre, né, a decisão da pessoa em reconhecer, é possível, sim, sair desse sofrimento que nós vamos falar durante essa live, das dependências, do sofrimento que a pessoa se submete para uma suposta felicidade. Porque no final é isso, né, doutor? A pessoa quer estar bem. Ela quer estar, aos olhos de todos, ela quer estar bem. Só que, às vezes, ela foi ensinada que, para estar bem, ela precisa de algo. E, às vezes, esse algo, ela se submete. Por exemplo, não se vê feliz se não for dentro de um casamento. Não estou dizendo que o casamento não seja bom, mas também não pode se submeter a qualquer coisa. O que o senhor acha? Isso vem por aí. Até quem acabou de entrar na live, nós estamos falando das causas, né, as possíveis causas para uma dependência emocional. O Dr. Rubens, psicólogo, está conosco aqui. Ele acabou de dizer que geralmente isso começa na infância e tanto pode ocorrer por excessos nos dois lados. Crianças que foram muito protegidas, Excesso dos dois lados, perfeito. cerceadas, né? Tiraram dela a capacidade de autonomia. Isso é comum, principalmente em mães, em pais que não estão bem emocionalmente, às vezes precisam de ter o filho por perto para se sentir bem, ou às vezes tem medo demais que o filho se machuque, dê errado alguma coisa, aí protege demais e tal. Essa criança acaba não evoluindo, né, na psique, no nível de autonomia que se espera com amiguinhos e por aí vai. Assim, esse excesso do lado de proteção aumenta o risco de uma dependência emocional. Que daí depois a criança pode acabar achando que precisa sempre do pai, da mãe para tudo, ou de um amigo, mas também, como você explicou, pelo menos foi o que eu entendi, você me corrija se for o caso, que daí o oposto, né, de quando o pai ou a mãe é muito tirano, em vez de ser protetor, expõe demais. Às vezes a criança tem que se rebaixar, tem que se prestar algum tipo de atitude, às vezes até para sofrer mais, para mudar o foco da briga do casal, enfim, tem N situações.
Então, os extremos de proteção e de exposição a coisas hostis pode aumentar o risco dessa dependência acontecer, a ponto de alguém, talvez você, achar que precisa sempre ter por perto uma pessoa para estar bem. Ou achar que tem que fazer primeiro a vontade do outro, independente de que isso custe o seu bem-estar. E é um troço doido, né? Você falar isso, porque eu vejo assim que tem gente que não percebe o que está acontecendo. E dependendo do nível de trauma, Rubens, a mente quase como se tivesse reprimido algumas memórias. Não, doutor, não, minha infância foi ótima e tal. É agora mesmo que eu vejo em mulheres assim, ó. E olha, doutor, tem um dedo podre. Mas por que, menina, você está falando agora disso para mim? Eu saio de um relacionamento ruim, entro em outro que parece um príncipe encantado e tal, 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 e vai lá ver, passa um tempo, doutor, é a mesma coisa, o homem não presta. Fala, opa, opa, opa. Eu sou homem, Cristo foi homem, e não vem generalizar esse negócio aí, não. Talvez o que não está prestando é o seu jeito de escolher. Às vezes eu pergunto assim, mas vem cá, entre um relacionamento e o outro, quanto tempo você deu assim para se recompor, para tentar entender o porquê deu errado, para tentar mudar em você alguma coisa? Mas, doutor, é muito raro eu ficar um mês solteira. Quase um mês solteira, nem 6 meses, nem um ano. Não, doutor, não consigo, não. Já sai, já vai me dando um jeito ruim, um sofrimento. Eu preciso arrumar alguém para. Eu não consigo. Que é como você falou, né? A pessoa vai desenvolvendo uma incapacidade de estar bem sozinha. Então, eu queria que É isso mesmo. você nos ajudasse, já que às vezes é difícil entender, como que você que está nos vendo, pode começar a sondar, perceber em si mesmo traços de uma dependência emocional. Nos ajuda nisso, Rubens. Olha, a dependência, ela, você vai perceber que você está pagando um preço muito alto por algo que é um direito seu. Vamos dizer assim, Hum, doutor Felipe, hum, é um direito meu ser bem tratado, é um direito meu ser feliz. E se para eu ter esse bem-estar, estar bem, eu tenho que me sujeitar a uma autodepreciação, a perder minha individualidade, a viver com medo de ser abandonado, eu me sujeitar a tudo. Eu estar distorcendo a realidade, eu estar passando por brigas, por ciúmes, por medos. Isto não é uma relação saudável. Toda relação, ela vai ter algumas crises, ela vai ter altos e baixos. Isso faz parte dos relacionamentos. Mas tem um relacionamento saudável. O que seria um relacionamento saudável? É você procurar, dentro daquele relacionamento, um sentido, um propósito, você procurar ter afetos positivos, você procurar ter uma cumplicidade, ou seja, eu estou dentro do relacionamento, não quer dizer que às vezes eu não faça a vontade do outro, às vezes não é a minha vontade, mas eu faço a vontade do outro. Mas por que eu faço? Porque existe uma cumplicidade, existe um propósito, existe uma missão ali junto, existe um sentimento ali, uma cumplicidade. Então, eu posso, às vezes, até fazer algo que não é bem a minha vontade, mas não me faz mal. Inclusive, na avaliação, no teste que eu faço para ver se a pessoa é dependente emocional, tem algumas perguntas nesse sentido. E muitas vezes eu faço a vontade do outro, mas não me causa mal nenhum. Agora, quando o sentimento dentro da relação ele é constituído de medo, de controle, de coerção, de muita, muito monitoramento, ficar cuidando do outro, vigiando, um medo, o sofrimento, isto não é um relacionamento saudável. Aí nós temos uma pista
de que provavelmente você está num relacionamento de dependência e poderíamos chamar até de um relacionamento tóxico. Mas aqui durante nós vamos dar alguns exemplos e vamos comparar também qual a diferença entre amor e qual a diferença entre dependência também, doutor Felipe. Nossa, é um negócio legal aí, viu? Então, toda vez que alguém precisa pagar caro demais, se esforçar demais, sofrer demais para receber algo que já meio que era de direito, zelo, reconhecimento, amor, consideração, e tem que ficar esperto, porque pode haver um traço de dependência emocional aí. E pessoas assim acabam atraindo outras que têm um comportamento de parasita emocional, é mais comum isso acontecer? Ficam mais vulneráveis, sei lá, a, a narcisistas, a que Sim, tipo de com perfil? certeza. O dependente emocional. É porque, na verdade, a relação ela, ela pode até, essa pessoa, né, que nós estamos falando aqui, ela pode até ter um relacionamento com uma pessoa que não seja narcisista, tá? Não vamos dizer que ela encontrou como parceiro um narcisista, um manipulador. Mas mesmo que essa pessoa do outro lado não seja um narcisista e não seja um manipulador, mas essa pessoa pode também, pelo excesso de cobrança, pelo excesso de monitoramento, essa pessoa também pode se desgastar, a relação pode cansar de o tempo todo estar tendo que demonstrar afeto para aquela pessoa, porque o dependente também ele cobra, ele exige, ele tem ciúmes. Então, essa relação disfuncional pode fazer que uma pessoa, mesmo ela não tendo essas características de narcisismo ou de manipulador, pode acontecer dela se cansar da relação devido ao preço que ela está pagando, ou ela pode até se cansar. Porque, veja bem, doutor Felipe, uma pessoa que é totalmente dependente, tem essa dependência emocional, ela não cuida de si, ela não desenvolve, ela não tem uma autoestima boa consigo mesmo, certo? Ela vive em função do outro. Para uma relação saudável, é necessário, às vezes, ter um certo desequilíbrio. Sabe assim, quando a esposa fala para você assim, ó, eu não concordo com você. Ou quando você fala, olha, eu não concordo com você. E tem aquela faísca, aquele desencontro para depois chegar num consenso. Isso é bom. Os dois saem melhor. Agora, se a pessoa fica o tempo todo cobrando, monitorando esse outro, vigiando o WhatsApp, vigiando o computador, sempre desconfiando de que vai trocar por outra pessoa, porque o dependente, ele tem isso aí. Ele se submete porque ele tem certeza que a outra pessoa vai achar alguém melhor. Então, perde um pouco do atrativo da pessoa também. E pode o outro lado se cansar, porque aquela pessoa não tem uma identidade própria, doutor Felipe. Ela não tem uma opinião. A opinião dela simplesmente é que o outro é tudo. E ela é a sombra. Está sempre sugando o outro. Agora, mais complicado ainda, e isso acontece, quando nessa relação, aí vem o exemplo que o senhor deu, de que encontra do outro lado um narcisista ou uma pessoa manipuladora, aí realmente a relação se torna muito mais tóxica para a pessoa que é dependente emocional, porque ela realmente vai adoecer. Porque o manipulador, o narcisista, vai sugar, vai ser muito conveniente para ele ter essa pessoa que está ali totalmente de forma passiva. Há uma grande possibilidade dela se anular como pessoa e depois, quando começar essas cobranças, desenvolver devido à baixa autoestima, né? Uma depressão, uma ansiedade, um sofrimento, mas o outro lado
já que ele é narcisista e manipulador, ele vai torturar ainda mais essa pessoa que ela já sofre por não se sentir digno e merecedor daquele lugar. Nossa, o caos tem instalado. Mas assim, gente, tem tratamento, né? Até fica conosco mais alguns minutos na live que a gente vai dar umas noções de tratamento. Então, assim, o dependente emocional, ele tem autoestima muito baixa, então ele se sente muito menos do que de fato é. Aí ele acaba tendo uma necessidade grande de ter o outro para afirmar. Então, assim, acaba sendo pegajoso. Quem nunca, né? Quem nunca teve um namorado, uma namorada muito pegajoso, muito pegajosa, tem aquela necessidade de palavras de afirmação, de ter você do lado o tempo todo. Isso desgasta. Se a outra parte da relação que é bem resolvida ficar muito tempo ali, às vezes o relacionamento acaba dando errado, o namoro acaba, porque, nossa, eu já escutei, né, várias vezes. Olha, doutor, ele era muito bonzinho, pensa num homem bom, ou pensa numa mulher legal, doutor, bonzinho demais. Mas assim, doutor, o tempo todo me sufocou. Chegou uma hora que eu não aguentei. Porque eu tinha que estar junto o tempo todo. Parece que eu não tinha a vida dela, eu não tinha a vida dele. É, e assim, eu tinha que dar bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu não desse, já achava que eu não amava mais. E era o tempo todo, você me ama e tal. São possíveis sinais de alguém que não está muito bem, né, emocionalmente, e fica nessa expectativa que o outro preencha. Mas o dependente emocional é como se fosse um saco furado, né? Por mais que receba validações, elogios, provas de amor, nunca é o suficiente. É mais ou De menos jeito nenhum. isso. Conhece alguém assim, hein? Se conhecer, já manda essa live para essa pessoa. Então a gente deu noções assim de causas, infância, o excesso de proteção, o excesso de exposição. Até voltando um pouco nessa parte, esse dia eu estava lendo algo sobre o assunto. Daí eu vi que é comum em pessoas que são muito inseguras, se sentem inferiorizadas e evoluem para uma dependência emocional, é comum elas terem passado por grandes abandonos. Então, quem sofre um abandono emocional, seja pai e mãe, por uma figura importante, é mais comum quem se sentiu abandonado no futuro desenvolver uma dependência emocional meio que para compensar ou com medo de que seja abandonado novamente? É, não é uma regra, mas nas pesquisas indicam que há muito mais possibilidades, né? Porque ela carrega ali uma dor, né? Se ela conseguir elaborar bem essa dor, ela pode ter uma vida completamente diferente. Mas tem pessoas que têm mais dificuldades, né? Para superar os traumas, né? E acaba desenvolvendo assim um jeito de sobreviver baseado em aceitar o pouco que lhe é oferecido, se contenta com o pouco, quando na verdade eu preciso, antes de achar alguém que me faça feliz, eu preciso ser feliz comigo mesmo. Eu preciso, não é que eu sou assim totalmente autossuficiente, não é isso. Mas eu preciso estar bem também, doutor Felipe, mesmo em momentos que eu estou só. Não confundir a solidão com a solitude. Às vezes, um pouco de momento só é bom para mim fazer uma reflexão, é bom para mim arejar melhor os meus projetos, os meus pensamentos. Igual o senhor disse agora há pouco, daquela pessoa que sai de um relacionamento e já entra em outro. É muito rápido. Já é característica de uma pessoa com dependência emocional. Por que sair de um relacionamento e 30 dias já ter que estar em outro relacionamento? Não tem necessidade. É bom, às vezes, um período só para fazer uma análise, fazer uma observação, para fazer uma reflexão sobre por que aquele relacionamento não deu certo, o que eu aprendi com ele,
Por que que terminou? Será que foi tudo por causa do outro? De quanto é a minha participação? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que nós olhar para o espelho que tem dentro de casa e arrumar a gravata, arrumar o vestido, arrumar o cabelo, isso é fácil. É fácil e gostoso e tranquilo. Todo mundo faz assim com alegria. Agora, olhar para o espelho da alma é um pouco mais complicado. Porque quando eu olho para o espelho da alma, eu não vou ver só o cabelinho bonito, eu não vou ver só alguma bondade que eu tenho, algum comportamento que alguém já elogiou. Eu vou olhar também os meus pontos de melhoria. E muitas vezes esses pontos de melhoria é o que faz as pessoas se afastarem de mim. Por quê? Eu tenho que reconhecer que tem algo em mim que às vezes não está sendo assim bom para manter um relacionamento. Não estou dizendo que sempre é minha culpa, mas eu tenho participação nisso. E aceitar esta realidade é difícil. Eu olhar, preciso de muita maturidade para me olhar para o espelho da alma e ver os meus pontos de melhoria. Eu não gosto de falar defeitos, não gosto de falar erros, mas na verdade é isso. É pontos de melhoria que às vezes eu não enxergo direito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o meu modo de ser. A fluoxetina, a desvenlafaxina, vai ajudar a amenizar a comorbidade, amenizar aquela tristeza profunda, amenizar meus atos por impulsos, amenizar meus pensamentos intrusos. Isso a medicação vai ajudar. Mas eu ser mais educado, eu ser mais amoroso, mais carinhoso, pedir perdão, pedir desculpas, mudar aquela parte que é o meu jeito de fazer as coisas, isso é mais difícil, porque aí envolve mudar o meu ser. E isso é difícil, doutor, porque eu preciso de tempo, preciso de decisão e preciso de autoconhecimento e demora para mudar algo em nós. Mudar aquilo que nós achávamos que eu não preciso mudar, mas sempre podemos aprender alguma coisa a mais para ajudar, principalmente nos relacionamentos. Entendi, entendi. Agora há pouco você falou algo que é fácil de confundir também, porque em um relacionamento existem discordâncias e atritos, quando bem resolvidos, faz o crescimento do casal, né? Mas tem horas que a gente tem que renunciar mesmo. E uma renúncia em benefício do outro, desde que não faça mal para você, é sinal de maturidade. Não quer dizer que tenha que renunciar sempre, mas tem coisas que a gente precisa renunciar. O dependente emocional, ele renuncia demais, mas não é de graça, né? Ele cobra um preço não combinado de um carinho excessivo que ele precisa receber, em troca de uma Justamente. alienação, de uma anulação de si mesmo, suas vontades, seus desejos, por aí vai. Mas na relação de amor, a gente a gente renuncia. Quando tá apaixonado, faz umas bobeiras terríveis, né? Fica meio abobado e tal. Então, ajuda a gente a diferenciar o paixão. Ó, você falou, eu ia falar até amor e dependência emocional, mas vamos colocar três. Como que eu sei se é paixão? Ah, é que eu estou apaixonado por. Eu sou muito apaixonado pelo meu marido, pelo meu namorado, pela minha namorada. A minha paixão nunca. Até onde é paixão, até onde é amor, e até onde é dependência emocional. Tem como a gente diferenciar isso? Tem. Bom, como aqui nós estamos falando sobre saúde, né, doutor Felipe? A ideia é falar sobre saúde, né? Uhum. A paixão, ela não é saudável. Ela não Olha faz só, bem para a nossa saúde. por quê? E ainda bem que ela não dura muito. Eu li uma pesquisa esses dias de um estudioso do tema, e ele fala que é de 7, 8 meses a no máximo, 2 anos e meio. E não pode
passar disso, porque senão a pessoa não suportaria, porque ela vive no limite das emoções, no limite de tudo. Ela fica como se tivesse intoxicada por aquelas emoções. E a relação não sobrevive a isso. Uma relação familiar, uma relação de casal não sobrevive. Por quê? Nós teremos muitas circunstâncias de altos e baixos, alegria, tristezas, lucros, prejuízos, alegrias, decepções, sempre haverá isso. E dentro desse quadro, nós precisaremos aprender a negociar, aprender o que o senhor falou agora há pouco, às vezes se deixar ser influenciado, às vezes quem olha de fora pode dizer assim, mas o doutor Felipe faz todas as vontades da mulher dele. Em outras palavras, ele está querendo dizer assim, ele é bobinho, ele não decide nada. Ela faz o que quer com ele. Só que, agora vem o ponto, ele está bem com isso? Ele está fazendo isso feliz? Está tudo certo. É uma harmonia. Quem está dentro de fora está vendo um ponto do quadro, não está vendo o quadro inteiro. Ou seja, também de vez em quando, a esposa também cede e faz algo também que não seria a vontade dela, mas ela faz. Em retribuição à maneira como você também se doa. E isso já caracteriza o amor, a cumplicidade, que é justamente você ter maturidade para saber que um dia, sem perceber, você falou alto demais e não ficou legal. Um outro dia foi ela que estava na TPM e falou algo que não ficou bem, que te chateou, mas você tem essa compreensão, certo? Na paixão não dá para ter essas coisas. Na paixão tudo é meio irracional, então não tem condições. Agora, dentro do amor, agora vamos separar o que é amor e o que é dependência emocional. No amor, como eu acabei de dizer, existe a cumplicidade. Parece que o Rubens está fazendo todas as vontades e não decide nada. Mas, na verdade, ele está bem fazendo todas as vontades, ou do filho, ou da filha, ou seja, na empresa, porque a dependência, às vezes, não é somente um relacionamento amoroso, pode ser com a família, pode ser no trabalho. Então, tem que existir aí dentro, como estão falando dentro do casal, uma cumplicidade. Então, isso é o amor. Na dependência, não existe a cumplicidade. É somente sempre o desejo do outro. O desejo do outro tem que ser satisfeito e pronto. Ah, mas e o seu? Não, eu não. Quem tem que ficar bem é o outro. Eu não preciso ficar bem em nenhum momento. No amor, existe a decisão. Da mesma maneira que eu dei o exemplo do Dr. Felipe, que faz todas as vontades da esposa, ele pode também falar assim, olha, esse ponto aí eu não vou poder fazer. Esse ponto aí eu penso diferente. Olha, vamos tomar um cafezinho e vamos conversar sobre isso, porque você não me convenceu. Eu penso diferente. Eu decidi fazer diferente do que você está propondo, minha esposa. Quer dizer, no amor você tem essa liberdade até de decidir. Na dependência, você não pode decidir. Você não consegue. Tudo é o outro que tem que decidir. Às vezes, em alguns casos, até a roupa que a mulher vai colocar para sair. A roupa... Bom, do marido nem se diga, que a maioria é as mulheres que já decidem mesmo, né? Mas das mulheres, às vezes o marido escolheu o sapato, escolher a roupa, escolher a cor, e não deixa o outro decidir. Isso é dependência. No amor, eu reconheço as virtudes do outro, mas também eu consigo enxergar os pontos de melhoria. Ou seja, minha esposa é nota 10.
mas eu consigo enxergar pontos que ela poderia melhorar. Quer dizer, eu reconheço defeitos e reconheço virtudes nela. E também reconheço defeitos e virtudes em mim. Isso é no amor. Na dependência, na dependência existe uma fantasia, existe uma distorção da realidade. Ou seja, ele é perfeito, ela é perfeita. Quem sou eu para discutir com ele? Quem Não, sou eu onde para que eu vou arrumar contrariar? alguém? É, Oi? sou muito sortuda de ter achado ele. Onde que eu vou achar um homem Justamente. igual, uma mulher? Nossa, eu não sei o que que veio em mim. Então, nossa, Se perder esse, doutor Felipe, nunca mais eu acho outro igual, parecido, não tem como. Isso é uma idealização. Isso não é uma realidade. Isso é uma fantasia. Não existe essa pessoa. Mas o dependente emocional, ele acredita nisso. A que coisa. confiança, no amor nós temos confiança, doutor Felipe. Na dependência, existe o medo. Medo de ser abandonada. Então se sujeita até a agressão física, às vezes. Até agressão física. Agressão psicológica. Agressão de fundo moral. Porque eu tenho medo. Eu, eu, eu sou insegura o tempo todo. No amor existe confiança, na dependência existe medo. E no amor, eu tenho a necessidade de afeto. Eu tenho necessidade de receber afeto e de dar afeto. Dar carinho, receber carinho no amor. E eu falo sobre isso. Na dependência, o afeto que eu recebo, eu não mereço. Estou ganhando mais do que eu mereço. É um apego tão excessivo que as migalhas que caem, acha que está ótimo, está excelente. O pouquinho que fez, e às vezes comete uma. Tem um termo que se chama ambivalência. A pessoa se submete a. Sabe assim, ela justifica. Olha, mas ele é tão bom, ele trabalha, é tão trabalhador, Uhum. paga as contas em dia, frequenta uma igreja, por exemplo, ponto. É os pontos positivos. Quer dizer que, por ser assim, pode me tratar de uma maneira agressiva, pode, às vezes, até agressão física, pode não me dar liberdade nenhuma, pode me humilhar, porque existe uma compensação. Quer dizer que se Uhum. eu fizer metade bom, a outra metade eu posso ser terrível? Entendi. Não é estranho, doutor? E o vício é assim, né? Se a gente pegar um vício químico, quem está usando até um entorpecente, não usa porque é só ruim. Então tem um prazer, mas há um custo que é terrível de outro lado. E não consegue sair daquilo facilmente, porque gosta do prazer, né? Na casa do relacionamento, é bem isso mesmo. Nossa, doutor, Por isso mas que chama dependência, né? isso, não tem essa autonomia e tal, e paga um preço muito grande para ter migalhas, igual você falou. Gente do céu, tem tantas pessoas assim, e se não acordar para resolver isso, e claro que não é o que a gente não quer sugestionar aqui, é tipo, larga logo. Não, não, não. Não, Ninguém está não fazendo é essa essa a ideia, apologia, não. essa. A questão você tem que largar é da sua necessidade de se colocar numa posição muito inferior. Até porque a relação ela ganha um outro patamar. Óbvio que se o seu marido, a sua mulher, está tão acostumada com você, servindo em tudo, se alienando em tudo, a hora que você se posicionar diferente, vai ter um atritozinho, porque não está acostumado. Então, às vezes rola uma guerrinha, uma discussão diferente e tal, mas quando bem orquestrada, isso vai fazer um reajuste no relacionamento e volta a desejo, intimidade, volta a admiração. E assim, muitos relacionamentos são salvos
quando a pessoa começa a querer resolver essa dependência emocional. A gente não está querendo falar assim, "Ah, larga aí que tá tudo certo." Não, tá, não é por aí. E até porque não está muito no outro, a solução está em você. O outro Sim. meio que reflete o comportamento seu. Né? Até falando sobre separação, doutor Felipe, nós conversamos muito nisso, às vezes, no consultório, né? Se nesse exemplo que nós demos aqui agora, haver uma separação, faz de conta que houve uma separação, um divórcio, e a pessoa não, não adquiriu as habilidades, não cresceu, não mudou emocionalmente, não investiu no seu autoconhecimento, na sua em melhorar o seu repertório, as suas condições. No segundo relacionamento, ela vai igual. Aumenta a probabilidade daquilo que o doutor falou agora há pouco, de ter novamente uma escolha errada. Por quê? Ela está, ela ou ele continua fragilizado. Então, eu sempre aconselho o seguinte, quando a pessoa vem falar sobre divórcio, sobre não aguento mais ela, não aguento mais ele, está acontecendo isso, eu falo, olha, você consegue enxergar pontos positivos, né? Você está comentando aqui de alguns pontos positivos. Vamos trabalhar, vamos ver o que nós conseguimos crescer no seu caso, nas suas capacidades, nas suas potencialidades, no seu repertório de ações, e depois nós veremos com a outra parte também, o que dá para melhorar, porque é melhor você investir em tentar melhorar, crescer, salvar este relacionamento que você tem, que não está ótimo, do que você sair despreparada, 30 dias, 60 dias, 6 meses, um ano, vai para outro relacionamento, em que você vai chegar à conclusão que vai ter que aprender o que não aprendeu no primeiro. Entendi. E tem pessoas que não aprendem e não conseguem, às vezes, segurar o segundo, vai para o terceiro relacionamento. Mas Mas não aprendeu a lidar com relacionamentos. Então, e às tem vezes, coisas que é da pessoa, ela precisa melhorar as suas condições psicológicas, psiquiátricas, espiritual. Ela precisa primeiro se encontrar, não é, doutor? aí fica dando aquela desculpa, ai, não nasci para dar certo no amor, né? Sou azarada, azarado no Aí amor. diz assim, né, doutor? Sempre é o outro, né? Esses O, homens que não prestam, não tem mulher isso. que presta hoje em dia. E na realidade o que não presta é o jeito que você anda vivendo, né? Essa forma é terrível. E assim, lá no, claro que aqui não é uma consulta, viu? Mas como que é a sua abordagem? Como que um psicólogo aborda uma situação de alguém que percebeu que está num relacionamento onde tem essa dependência emocional? Como é que você ajuda alguém? Por onde você começa? Como é que é isso, Rubens? Olha, eu preciso mostrar para essa pessoa que ser bonzinho, ser amoroso, ser paciente, são excelentes virtudes que todos nós precisamos ter. Mas se a ansiedade, o estresse emocional que a pessoa está passando é devido ao relacionamento, aos poucos a gente tem que ir mostrando isso para a pessoa, mas ela que tem que ver. Eu não posso apontar. Porque se eu apontar muito diretamente, doutor Felipe, aí eu estarei fazendo o papel de pai, de mãe, de amigo, de pastor, de ancião, porque eu estou dando ordem, eu estou dando uma diretiva para a pessoa. E é justamente isso que ela não quer, que alguém decida por ela, e eu, como psicólogo, não posso decidir por ela. Mas eu posso, devagarzinho, jogando luz na estrada que ela está trilhando, para que ela chegue a essa conclusão de que, já que ela está vendo bons motivos, boas qualidades para continuar naquele relacionamento, ele precisa melhorar. Mas ele só vai melhorar com o protagonismo dela, com Entendi.
com a ação dela, com o posicionamento dela. E isso é difícil, mas não é impossível. Só Muitos que dos... é lento, viu, doutor? É lento. E Eu não posso, em uma ou é bom duas você falar isso. consultas, né, querer que a pessoa já desenvolva algo que ela não É aprendeu. bom, Tem que ser pequenas engrenagens. é bom você falar isso, porque temos aqui galera assistindo a gente. Espero que você que está nos vendo aí não esteja assim, tão dependente emocional. Se tiver, procure um psicólogo. Mas é comum a gente perceber o outro, né, como dependente. Então, às vezes você está lembrando da tua irmã, teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha. Eu vou lá, vou falar para ele que ele tem que parar. Não adianta, gente. O Rubens acabou de falar, né, psicólogo experiente aqui, que o primeiro passo não é você mandar na pessoa. Ah, mas eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho direito. Mas tá, mas você tem alguma autoridade sobre seu filho? Mas o que você vai mudar com isso? Então, assim, o primeiro passo é através de perguntas, fazer a ficha cair na cabeça da pessoa. É a pessoa entender a causa, a necessidade de mudança, porque senão, assim, na pior das hipóteses, ele só vai trocar Isso o foco da dependência emocional. só vai trocar. E o duro é que quando você é íntimo de alguém, parece que é mais fácil perder a paciência. Vai lá, faz isso logo. Por isso que, gente, indique para um bom psicólogo, para um bom psicoterapeuta. E você falou algo que às vezes eu comento com meus pacientes. O paciente fala, ai, doutor, eu não estou gostando da terapia, não. Assim como, né, tem tanto médico que não vai bem, eu faço, gente, profissional bom e ruim, tem tudo quanto é classe. Aí ó, eu pergunto para a pessoa, mas por que você não está gostando do seu psicólogo? Ai, doutor, fica mandando eu fazer as coisas, eu não gosto disso, eu gosto. Mas peraí, tá mandando você fazer as coisas? Fala que eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu falo assim, olha, cada um tem sua. A gente tenta falar do jeito ético, né? Olha, cada um tem a sua postura, mas. Então, qualquer coisa, procura um outro parecer, procura um profissional que, em vez de fazer afirmações, consiga fazer boas perguntas para você chegar em conclusões, porque não é viver não é receita de bolo, que se você misturar dois ovos, fermento, farinha, vai dar um bolo sempre. Não, cada história é uma história e tal. Então, para você que está nos assistindo, fique esperto, porque o fato de ter profissionais da psicologia, da psicoterapia aí, que às vezes querem mandar demais em você, não quer dizer que a ciência por trás não funcione. Então, que bom que você falou isso, porque serve para muita gente aqui. Uma das referências, se você está com um bom profissional, ele quer que você faça do jeito dele ou ele te ajuda por meio de perguntas a você chegar à conclusão do que você deve fazer o melhor para você. Então, Justamente. muito Porque a bom isso. decisão é da pessoa, né, doutor? Senão não adianta. E depois um segundo passo, sabe? Ô, Rubens, obrigado. Rapaz, como que eu não percebi isso? Tô sendo pau mandado demais, gente do céu. Mas eu sei que ela me ama. Eu amo ela e tal. E agora que eu percebi, o que que eu faço? Porque quando eu vejo, eu já tô lá, me negando, fazendo de tudo, meloso, enchendo o saco até, com ciúme, esperando, olhando no WhatsApp para ver se a pessoa tá online, vai falar comigo, vai puxar conversa. Cara, e como é que eu faço para mudar isso agora que eu percebi que eu tô nessa prisão aí emocional? Tem que seguir o caminho, o doutor Felipe, do autoconhecimento. Aumentar, desenvolver o prazer de se descobrir, de se conhecer cada vez mais e se permitir fazer pequenas mudanças. Eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa coloca como meta uma meta grande, fica muito difícil. Sabe assim, tá com 30 quilos, 40 quilos acima do peso e fala assim, eu quero perder isso em 2 meses, em 3 meses. É irreal. É irreal e não é saudável, certo? E cai em promessas fáceis, né? Em mentiras de pílula mágica. Então, coloque metas pequenas e comece com essas metas pequenas.
como se fosse aquela engrenagem pequena que está ligada a uma engrenagem um pouquinho maior, a uma outra maior. Aquela pequenininha girando devagarzinho, ela vai influenciar aquela grande lá na frente também. Então, é o autoconhecimento, é se permitir fazer alguma coisa diferente. Fazer alguma coisa diferente. De vez em quando eu ouço algum paciente que fala assim, olha, eu estava em tal lugar fazendo tal coisa e eu não queria fazer. Normalmente eu não faria, mas aí eu lembrei do que você disse. Ontem eu vi isso. Vou compartilhar com vocês aqui. Um paciente meu ontem, ele sempre joga futebol, acho que é um dia por semana, ele sempre joga um futebol. Uhum. E conversamos, faz um mês e pouco que ele está fazendo terapia, né? Eu falei para ele assim, olha, um dia ou outro, se prepare e fique para o churrasco da turma, que ele não ficava. Ele achava assim que ia ficar meio sem jeito, porque as pessoas ia ficar olhando e não sei o quê, mas é os colegas de futebol. Eu falei, olha, fique um dia ou outro. Converse já com 2 ou 3 antes de terminar o jogo e fala, olha, eu acho que hoje eu vou ficar para o churrasquinho aí. Aí ele ficou numa mesa, conversou com mais algumas pessoas. Aí na terapia ele falou, olha, eu lembrei do que você falou e eu fiquei. E foi bom. Para algumas pessoas, isso parece tão pequeno, mas para uma pessoa que tem dificuldade de habilidade emocional, isso tem um valor enorme, porque ele superou uma dificuldade. Então eu preciso desenvolver o amor próprio, eu preciso melhorar minha autoestima. A autoestima, ela precisa ser reforçada em nós, porque senão eu sempre vou me colocar como uma pessoa que aceita qualquer coisinha. E a autoestima, ela divide-se em 4 partes, que vai ajudar, eu comento isso muito dentro da terapia, que é você melhorar o conceito que você tem de você. Ou seja, quando falar de si, como que você se descreve? Eu sou, como que eu sou? Eu sou assim mesmo, eu não sou muito inteligente, eu sou tímida, eu não tenho capacidade, eu não... Tem que mudar esse conceito de como se apresenta, como fala de si, para si mesmo. Mudar também a visão de eficácia. Eu sou capaz. Eu já resolvi algumas situações na minha vida. Eu preciso relembrar dessas situações. Precisa ter um reforço, doutor Felipe. Dar créditos a si mesmo. Por exemplo, esse paciente meu, ele ficou só para o churrasco, mas ele tem que reforçar isso aí. Fala, olha, eu fiquei para o churrasco. Semana que vem eu vou ficar de novo. Olha, eu comecei na academia, igual você falou. Eu não consegui os 5 dias, mas eu fui 3. Parabéns para mim. Eu vou continuar indo 3 dias. É um reforço. E melhorar a imagem de como eu me vejo, como eu me percebo. Às vezes a pessoa se vê assim com muita distorção, sabe? Tem uma imagem muito negativa de si mesma. Ela precisa, aquilo que eu falei antes, de aprender a estar bem. A solitude é diferente de solidão. Na Bíblia tem um exemplo muito lindo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, durante toda a sua missão, de vez em quando ele se ausentava de todos, ficava só. Momentos de oração, momentos de solitude, onde ele estava em contato com o Pai e se preparando para os próximos acontecimentos. E ele ficava sozinho. E ele se retirava para poder ter esse momento de reforço, de paz. Então, nós também precisamos nos sentir bem sozinhos. Precisa melhorar a nossa paciência. Às vezes as pessoas sofrem muito porque querem as coisas muito rápidas. E nada que é importante, nada que tem valor é conseguido assim de maneira rápida. Por exemplo, prazer. Tudo que dá prazer, você consegue rápido. É rápido. Comer um pudim, pronto. Está pronto ali. É prazer instantâneo.
uma bebida é prazer instantâneo. O sexo é prazer instantâneo. Agora, gratificação é diferente. Você fazer 6 anos de medicina, 4 anos de internato, 2 anos de mais um aperfeiçoamento no exterior, você se preparar 12 anos para chegar a ser aquele profissional que você um dia sonhou. Isso é rápido, doutor Felipe? Isso é prazeroso? Não é. Isso é muito investimento, muita luta, muita dor. Só que é muito mais valioso aquilo que você conseguiu com investimento e com dor do que aquilo que você ganhou na mão. Da mesma maneira que vem fácil, vai embora rápido. Nós precisamos também de ajuda profissional. Nós temos que reconhecer que tem certas situações que eu preciso de uma ajuda. O psicólogo faz supervisão com outro psicólogo. O psicólogo participa de congressos. O psiquiatra está sempre lendo livros, participando de congressos. Ou seja, eu sei que eu preciso de algo a mais sempre. Eu preciso desenvolver a autonomia. Eu preciso assumir as decisões pela minha vida. Quem tem a dependência emocional, ele acostumou a não decidir nada. Ele ainda está na fase da mãe. O que tem que fazer aqui? Vou ver com a minha mãe. Como que faz isso aqui? Vou ver com os meus pais. É a dependência. Porque a dependência emocional não é só casamento. É família, é o ambiente de trabalho, é a igreja, até mesmo a espiritualidade. Na espiritualidade, a pessoa pode ficar dependente também. Vou te dar um exemplo. A excessiva confiança em um profeta, a excessiva dependência de um pregador, você confiar que ali tem o que você quer. É uma dependência. Quando, na verdade, você tem que ser dependente e ser confiante na palavra de Deus. Não num ponto específico no indivíduo. E falando em dependência, eu até sugiro para quem entendeu o que eu quis dizer agora aqui, que leia o Salmo 46 depois, com calma, com tranquilidade, e você vai ver que por mais que você esteja preparado, por mais que você tenha seu marido, por mais que você tenha sua profissão, você tem que entender que existe, no contexto espiritual, que agora estou dizendo, alguém que está no controle de tudo. Que eu preciso de algumas competências, preciso me desenvolver, mas eu preciso depender da pessoa certa. E eu preciso estar preparado, doutor Felipe, agora falando em pessoas, para a perda, para o luto, para o prejuízo, porque o dependente emocional, ele sofre muito quando alguém parte. Ele entra em desespero. Por isso ele tem que se preparar para a finitude da vida também. Por isso que ele tem que se fortalecer. Não estou dizendo que quando acontecer um luto, que acontecer um prejuízo, não vai doer. Claro que vai. Não vai derrubar. Claro que vai derrubar. Mas não ficará prostrado, como disse o salmista. Ele se levanta. Demora um pouco, mas se levanta. Agora, o dependente emocional é perigoso ele adoecer e adoecer grave quando tem algum prejuízo, porque ele não desenvolveu a resiliência, ele não desenvolveu a musculatura emocional. E isso, lembrando que eu disse desde o início, é ela que tem que reconhecer, ela que tem que tomar a decisão. E quando o pai ou a mãe vem e aponta e quer decidir, aí só piora a situação, dá mais sofrimento, né? É bom você trazer essa outra visão, né? Porque a gente acha tanto que dependência emocional está no relacionamento conjugal, mas não é não. Isso aí que você falou das igrejas. E como isso é um prato cheio para frustração, às vezes até para apostasia, a pessoa parar de congregar, porque colocou confiança em algo que não vale a pena confiar, expectativa demasiada no pregador e tal. E até Isso.
como cristãos, a gente tem a Bíblia como referência e lá fala que a gente tem que confiar em Deus, né? Em Cristo. Então, assim, Sim, acontece. No trabalho, você estava falando até agora há pouco, também acontece. Esses dias atendendo uma pessoa e comentando como é, colegas de trabalho é, se submetiam a uma situação terrível de um chefe tirano. E ninguém se posicionava tal. E assim, coisas bizarras acontecendo. É, galera sendo coagida, ameaçada, sofrendo bullying, os troços. Sei lá, mas ninguém falou nada, né, assim, doutor? Mas a gente não tinha outra fonte de renda. Para onde que a gente iria? E a pessoa fazia questão de falar assim, olha, é, vocês não acham um lugar melhor do que aqui para trabalhar. E às vezes pagava até bastante, mas às custas de uma deterioração do caráter, da identidade da pessoa. Doutor, da onde que eu vou ganhar o que eu ganho aqui e tal? Então, assim, uma dependência. Eu falo assim, ó, cuidado, porque assim, por questões financeiras, ou de fama, ou de status, você vai negar tanto a si mesmo, até onde você não está dependendo emocionalmente, não só financeiramente, desse tipo de situação. Então, assim, fiquem espertos. Pode acontecer no pode. trabalho, relacionamentos conjugais, na família, em amizades. Eu lembro de uma época de faculdade minha, tinha um colega que ele tinha uma posição mais de líder, vamos dizer assim. Só que não era um líder muito inteligente, não. Ele gostava que todo mundo fizesse o que ele queria. Aí nós era um grupinho assim de quatro melhores amigos. E às vezes assim, tipo, pra mim tudo bem, vamos lá, vamos. Não, vamos em outro lugar. Aí o pessoal me falou assim, Felipe, você vai ter que falar com o fulano lá. Eu falei, mas falar o quê? Vocês que tem que se posicionar. Não, você vai ter que dar uma enquadrada nele. Né? Eu falei assim, mas para que assim, olha, ele tá fazendo mal pra gente. Eu falei, mas vocês não. Até que eu cheguei nessa pessoa e falei assim, olha, você tá achando que o pessoal faz porque quer? Você tá manipulando a situação, cara. Que é isso? Você tem prazer em ter amigos ou marionetes na sua mão? Você sabia que você faz isso, e tal. E fui falando com a pessoa, isso é de faculdade, tá? Né? Sem o conhecimento que eu tenho hoje. Aquela pessoa ficou tão revoltada que ela parou de sair com a gente, que é amigo. E vou falar para você que bom, porque daí o outro amigo que estava ficando dependente daquela situação, ele ficou meio sem chão. Eu não quis ocupar posição nenhuma de manipulador. Eu falei, cara, você vai, se escolhe, você se decide e tal. Então permitiu até que o nosso amigo, que tinha essa certa dependência emocional, ele tivesse que amadurecer. Porque o outro, quando eu coloquei limite naquela relação de amizade, ele não aceitou o limite colocado, ficou super magoado e que fique e se afastou. Ele foi atrás do quê? De outros hospedeiros emocionais para parasitar. Justamente. Então, cuidado com as amizades que você tem aí, você que está nos vendo, porque às vezes você não tem um amigo, você tem um parasita na sua vida que fica sugando sua energia, que fica tentando te controlar, porque não controla a si mesmo, e daí, como compensação, fica controlando os outros, que não tem domínio próprio, não tem mansidão, não tem autocontrole. Essa pessoa está parasitando você. Só que assim, até quando? E às vezes tira energia vital, energia boa, e injeta ideias que você não é bom o suficiente, que você realmente não consegue, que bom que você tem ela como melhor amiga para te ajudar. Coisas às vezes até piores, né? É que esse relacionamento com seu marido não vale a pena, ainda mais quando a pessoa já se deu errado no casamento, né? Tem um prazer de fazer o dos outros dar errado, então cuidado, gente. Porque uma dependência emocional numa amizade com alguém mal resolvido, isso é terrível, isso é extremamente tóxico. É isso mesmo. E E assim, é,
Como acontece isso, né? Como acontece. Verdade. Queria que Mas, você fizesse aí conclusões finais. Cara, que bom, que tema, né? É importante, pouco falado, pelo menos nos consultórios. E não adianta você querer uma fluoxetina, do Luxetina para isso. Como o Rubens falou, no máximo tira um pouco daquele automatismo do sintoma, mas até falo para o paciente, ó, não garanto para você felicidade, não. Doutor, você vai me ajudar a ser feliz hoje? Até me ajeito na cadeira. O quê? Feliz? Pera aí. Aí eu falo assim, ó, eu te ajudo a retomar o controle do volante aí da tua vida. Mas, assim, eu não vou controlar esse volante por você, não. Se ele está quebrado, a gente coloca o volante novo, né? Ajeita esse cérebro aí e tal. Mas para onde você vai virar? A hora que você vai pisar no freio, a hora que você vai acelerar. E antes disso, a hora que você vai ligar a chave para sair do lugar, é com você. E felicidade é meio que o resultado de você dirigir a sua vida de uma forma mais equilibrada. Com pneu vai furar? Vai dar errado algumas coisas? Vai ter obstáculo? Vai. Mas é com você. Então, gente, para que esse trem de. Ai, doutor, qual que é o melhor remédio para eu ser feliz? É acordar. Tá? É parar que essa necessidade de ter que. Dependência emocional do remédio, cara. Ô Rubens, rola demais isso. Que tem uma dependência que é química mesmo. A gente tem que trabalhar ali e tal. aham, Mas tem assim, doutor, mas você vai me dar alta. Você vai tirar meu remédio. Faz 30 anos que eu vivo com remédio. Você está falando que eu não preciso mais do remédio? Doutor, e se acha eu ruim? passar, e se eu passar mal? Eu falo, o que é isso? Teve um dia no consultório que alguém falou assim, doutor, eu não consigo sair do clonazepam. Rivotril lá, tá? Mas eu quase saí. Mas quase saiu de que jeito? Doutor, você vai dar risada se eu falar pro senhor. Falei, eu já vi cada coisa bizarra. Pode falar. Doutor, eu tô tomando meia gota de clonazepam todas as noites. Se eu não tomar meia gota, eu não durmo. Eu falei, como assim meia gota? Vou mandar internar você, porque como é? Você pega uma faca, você pinga a gota no quê? E corta com a faca, Essa é boa. rebate pro lado, você lambe o outro. Meia gota? É, de onde você inventou esse troço de meia gota? Eu falei, outra, meia gota nem funciona, viu? Aí, doutor, claro que eu não corto com a faca, não. Eu meço lá, 2 dedos de água num copo, eu pingo uma gota, aí eu tomo só um dedo de água e jogo o resto fora. E se eu não fizer isso, eu não durmo. Se não Essa fizer, é a não vai. dependência emocional. O sono não vem. Dependência emocional. É você Ai, achar ai. que você não está bem o suficiente para ter paz no sono e achar que precisa de ingerir algo para isso. Então você vai continuar se enganando. Então, ó, eu vou ligar para todas as farmácias, vou proibir isso. Eu vou mandar prender o farmacêutico que vender esse remédio para você. Você vai aprender a ficar de abstinência dessa dependência que não é do remédio, a emocional. Credo, doutor, é verdade? Você não diz, você não desafia. A pessoa dá risada na hora, mas depois volta. Assim, doutor, Ai, você sabe que ai. eu saí da meia gota que eu estava tomando? É uma dependência psicológica, uma dependência emocional que muitos têm de medicação. Acontece, meia gota. Muito obrigado por estar aqui conosco. Queria que você fizesse suas considerações finais, pessoal, aí. Maravilha. Então, falamos assim uma reflexão, né, Felipe, sobre a dependência emocional, mas dentro do consultório eu faço uma avaliação em que eu avalio os afetos negativos da pessoa, né, para ver se ela está com muito sentimento de insegurança, de culpa. A gente avalia também como que ela está relegando, passando para outro a sua individualidade, como que ela está em questão de medo recorrente de abandono, e também é uma avaliação da distorção da realidade, através de algumas perguntas, e também eu avalio o ciúme dela, a necessidade de controle, como que está. E essas perguntas eu peguei de um estudo de uma faculdade espanhola, o pessoal da Espanha, lá, uns estudiosos do tema, dependência emocional, e tem ajudado bem na hora de fazer essa análise, ajudar a pessoa naquilo que você perguntou, a sua pergunta que você fez antes, ajudar a pessoa a enxergar.
porque aí não é o Rubens que está falando, ela está respondendo as perguntas. Ó, para você ter uma ideia de uma pergunta desse estudo. Por exemplo, no caso da distorção da realidade. Você costuma se desculpar com o seu parceiro que ele está com raiva, mesmo que não seja culpa sua? Ó, o parceiro está com raiva de alguma situação e a pessoa ainda pede desculpas porque ele está nervoso. Parece um absurdo, né? Mas a pessoa sente que ele está nervoso, deve ser culpa dela. Então, é uma distorção da realidade. Uma pergunta sobre ciúme. Você precisa controlar o seu par pelo WhatsApp, pelo celular, para saber o tempo todo onde ele está? Você fica monitorando o seu par? Quer dizer, eu só perguntei e ela deu a resposta. Depois a gente vê a pontuação desse teste e aí mostra se a dependência dele está sendo acima do normal e dentro dessa pontuação comparado com essa pesquisa que os estudiosos fizeram. Quer dizer, aí com muito jeitinho, eu estou dando aquela resposta que você falou. Eu falo, olha, pelo teste aqui, eu poderia pensar numa hipótese diagnóstica aqui que você é dependente emocional. Mas vamos trabalhar mais sobre isso. Vamos conversar mais isso em outras sessões. E a pessoa sai com a pulga atrás da orelha, assim, meu Deus do céu. É ela que Pontuação vai, máxima, nossa. é ela que vai continuar pensando. Legal. Mas, Felipe, olha, agradeço mais uma vez por essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos. Sempre é bem proveitoso, sempre eu também aprendo aqui com você. E estamos aí à disposição para os nossos seguidores, naquilo que a gente puder contribuir. E se o que nós falamos aqui ajudar alguma pessoa que está nos ouvindo a melhorar os seus comportamentos e sair dessa situação, já ficamos felizes, né? É essa a nossa missão. Eu achei tão importante essa live. Tem, inclusive, se você não segue o Rubens, clique aqui em cima, já comece a seguir. Ele sempre está produzindo um conteúdo edificante para ajudar as pessoas. Antes todo profissional fosse como você, assim, de parar um tempo, por exemplo, teria algum paciente para tanto eu quanto você colocar na nossa agenda, se a gente quisesse agora. Mas parabéns para você por doar esse momento para fazer o bem para outras pessoas. Tenho certeza que isso vai ser de grande valia, então já sigo o Rubens, que ele faz isso várias vezes. A maioria das lives eu não deixo salva, mas essa aqui eu vou deixar, porque eu sei que você lembrou de alguém aí e você vai compartilhar isso. Talvez a gente não trouxe respostas, mas uma luz no fim do túnel para alguém que está preso nessa escuridão, nas trevas de uma dependência emocional. Alguém que já até esqueceu quem é, já está longe da essência, por estar tão cega por uma dependência. Então, tasca o dedo no aviãozinho, manda para essa pessoa e Deus abençoe vocês. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe você, Rubens. Foi um grande prazer. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Até mais.